Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos coloca aqui, né, de pé para ouvirmos da palavra dele, às vezes um pouco fraquejantes, mas o Senhor nos coloca aqui, né, com os ouvidos abertos, e estamos onde deveríamos estar, né, no horário certo, no lugar certo. É onde o Senhor planejou que nós estivéssemos. Aqui nós estamos, né? E o Senhor há de falar conosco nessa noite, continuar falando conosco através do Sermão do Monte que nós ainda estamos estudando. Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 27. Nós vamos dar uma pequena retrocedida do versículo que nós lemos na terça-feira passada. Nós vamos meditar no versículo 27. Do 27, nós vamos meditar até o 32. E depois, nós vamos tentar terminar o capítulo 5, no versículo 44 até o 48. Tá bom? Então, Mateus, capítulo 5, versículo 27. Grande é a batalha para nós estarmos aqui, né? Mas Deus nos dá a vitória, né? Vai tirando os nós, os empecilhos, as dificuldades, e aqui nós estamos para a honra e glória do Senhor. Quem achou diz amém. Amém. Quem ainda está procurando? Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículo 27. Os irmãos podem permanecer sentados. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o seu nome por essa palavra, louvado seja o seu nome por essa ministração, louvado seja o seu nome porque o Senhor é quem abre os nossos corações, os nossos ouvidos. Louvado seja o seu nome porque é o Senhor quem envia o teu Espírito Santo para nos preparar, para nos colocar de pé, prontos para ouvirmos. Muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por todas as pessoas que aqui estão, muito obrigada pelo resultado final, que é glória ao teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nas terças-feiras, né, nós estamos sendo convidados sempre com a mesma expressão de examinar a nós mesmos, examinar, olhar para nós, ver se existe em nós alguma coisa que ainda precisa mudar. E vou te dizer uma coisa: até a volta de Jesus nós estaremos mudando, nós estaremos olhando para nós, porque nós temos um caminho de perfeição para cumprir, uma jornada para cumprir, um caminho para caminhar, né? E nós sabemos que por mais que nós batalhemos aqui nessa terra, nós não vamos chegar a uma excelência, porque isso é impossível, né? Se nós chegarmos à excelência, nós estaremos no céu, no dia que nós chegarmos à excelência. Mas Deus quer olhar para nós e quer ver em nós essa batalha por excelência, essa batalha por perfeição. Ele sabe que nós não vamos alcançar, mas Ele quer ver esse desejo de cada dia mais estarmos próximos dEle, mais próximos, mais parecidos com Ele. Mais parecidos, não em semblante, mas parecidos com Ele em ações, né? Que as pessoas possam olhar para nós e identificar que nós somos de um aprisco diferente, que nós temos um dono. E
nós estamos aprendendo através do Sermão do Monte que o padrão de caráter, ele é muito alto, né? Ele é muito alto, e é para ser assim mesmo. E todas as vezes que nós nos colocamos para ler esse padrão, como deve ser esse padrão, nós terminamos a leitura frustrados, nós terminamos a leitura impressionados até e machucados por tantas coisas que são apertadas nesse caráter que é exigido aqui nesse Sermão do Monte. Por quê? Porque o Senhor, Ele está formando o nosso caráter, porque Ele quer um cidadão que vai, nada mais, nada menos, ocupar o céu. Nós vamos reinar com Cristo. Então, espera-se que nós tenhamos um caráter próximo, né? Pelo menos próximo ao que Cristo é, a excelência de Cristo. Nós entendemos também que é positivo quando nós ouvimos a pregação das terças-feiras, é positivo quando nós ouvimos e levantamos frustrados do banco. É positivo, por quê? Porque nós entendemos que nós temos que buscar mais, nós temos que fazer mais, nós temos que nos corrigir mais. Difícil seria se nós ouvíssemos o Sermão do Monte e saíssemos daqui sorrindo, né? Como se realmente estamos aqui com pontuação elevada, né? Não precisamos mais sermos ensinados, sermos corrigidos, porque sabemos de tudo. Então é positivo sentir-se assim. Também é importante ressaltar que essa frustração, ela precisa ser colocada na coleira. Por quê? Porque nós devemos entender também que ninguém que é normal, que não é nascido de novo, quem não desceu as águas batismais, quem não tem o Espírito Santo, jamais poderá seguir o Sermão do Monte, jamais poderá ter as virtudes que o Senhor espera. Se nós voltarmos lá no capítulo 5, no versículo 1, nós vamos ver para quem era endereçado esse sermão. Quem lembra? Para quem que o Senhor estava falando? Para os discípulos, pessoas que já estavam andando com Cristo. O Senhor não estava falando aos gentios. Todos esses mandamentos, o Senhor estava falando para quem já caminhava com Ele, né? Os discípulos, os seus escolhidos. Então nós não podemos pegar esse sermão e fazer com que todas as pessoas que não tenham uma preparação, que não estejam ligadas no Espírito Santo, que elas pratiquem. Nós devemos sim esperar que todos os cristãos se esforcem para praticá-las, né? E aí nós, meditando nesse versículo 27, nós vamos ver que ele começa de novo falando assim: ouvistes, né? Quando a gente viu lá do homicídio, quem lembra do dia do homicídio aqui da Ira, nós vimos essa mesma expressão: ouvistes o que foi dito, né? Olha o que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 27 aí. Então, o que o Senhor estava falando? Ele estava ressuscitando qual mandamento? Não adulterarás. Não adulterarás. O 7º mandamento. O Senhor não estava falando assim: olha, o mandamento é antigo, portanto ele cai por terra e vida que segue. Não, o Senhor estava resgatando e ainda complementando. Ele estava dificultando. Por quê? O adultério é o ato, então, de ter relações sexuais com o cônjuge de outra pessoa. Certo? Todos esclarecidos aí. Então, pressupõe que essas pessoas que estão cometendo o adultério, elas estão dentro de um casamento. Certo? Elas estão dentro de um casamento. E nesse momento elas estão envolvidas nessa aliança, que é uma ordenança bíblica, que foi criado por Deus, instituído por Deus. E ele foi criado por Deus para ser o quê? Curto, breve, eterno. Ele foi criado por Deus para ser eterno. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar várias passagens onde a idolatria é comparada
ao adultério. Por quê? A traição dos israelitas em amar outro Deus era comparada então o quê? Ao adultério. Então, adultério é tudo que tem essa coisa de traição de alguém que já tem um dono. E esse mandamento, não adulterarás, o Senhor, Ele fez para preservar a saúde do matrimônio. E o que os escribas e os fariseus ensinavam? Não adulterarás. Simples assim. Então, se alguém for pego no ato do adultério, essa pessoa teria de ser então apedrejada até a morte. No Antigo Testamento tinham casos de poligamia, que o homem ele tinha várias esposas, mas se nós olharmos bem, era desobediência, porque nos 10 mandamentos já estava dizendo, não adulterarás. Então, e aí o que acontecia no Antigo Testamento? Existia então a carta de divórcio, a carta de desquite, que foi instituída por Moisés, por causa da dureza do coração. Então, não é que Deus ele está ordenando o divórcio e nem permitindo. Ele dá uma abertura para a carta de divórcio, porque o que estava acontecendo no Antigo Testamento é que os homens, eles não tinham motivo para se divorciar. Eles não tinham motivo para divorciar. Eles queriam divorciar por cansaço daquela pessoa, porque queriam trocar, porque queriam ver outras pessoas, e a carta existe para isso. E nós vemos que não só o adultério, nós vamos voltar nessa carta, não só o adultério, como também outras práticas, elas são totalmente abomináveis para Deus. Então quer dizer, Deus fez a carta do divórcio, mas Deus odeia o divórcio. Ele fez para preservar algumas coisas que nós vamos entender. Ele não está defendendo o divórcio, como muita gente ensina. Não, Deus odeia o divórcio. Jesus odeia o divórcio, mas nós vamos entender. E no Novo Testamento nós vemos que essas práticas de poligamia, elas caem por terra, Aí nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, falando que os homens da igreja, eles têm que ser piedosos, justos e maridos de uma só mulher. Então, sempre nós vamos ver essa relevância na Bíblia, no Novo Testamento, sobre a importância da monogamia. Mono, um só. E era difícil dessas pessoas entenderem. Nós vemos em João capítulo 8, versículo 5, a mulher adúltera, que foi apedrejada lá no ato, foi pega no ato do adultério. Então nós vamos ver várias coisas que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas se autoexplicam. Em Levítico 18, nós vamos ver todas as coisas que Deus abomina. E eu convido você para ler rapidamente, para nós não tomarmos muito tempo, que tem pessoas que às vezes pensam que isso não está escrito, mas isso está escrito. Não é uma teimosia de crente. Está escrito. O título diz: Casamentos ilícitos. Se você não achou, você presta atenção na leitura. Levítico 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a sua nudez
a nudez de seu pai e de sua mãe, ela é sua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai, filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, sua nudez não descobrirás. E aqui até o versículo 18, ele vai falar de nudez. No versículo 18 exatamente, fala assim: e não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundicícia para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Estamos falando do que aqui? Homossexualidade. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então, a lista é grande de todas as coisas que o Senhor abomina. Então não é só o adultério, né? Nós temos uma lista de coisas aí que o Senhor abomina. A fornicação, né? Que seria pessoas que não são casadas terem relações sexuais, relação sexual entre irmãos do mesmo sangue, e assim vai. Então Jesus, ele se aprofunda um pouquinho mais. Ele fala então: já que os escribas e fariseus estão usando somente não adulterarás e estão bem ali vestidos na frente do trabalho, só julgando, só fazendo julgamentos, e ninguém conhece o coração de ninguém conhece o olhar de ninguém, o Senhor fala: ouvistes o que foi dito. Aí no versículo 28 ele fala: mas eu vos digo, eu porém vos digo, apesar, ou seja, ele quer dizer, apesar do que vos foi dito, eu vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é contra ela, é com ela. O Senhor está dizendo aqui que a coisa nasce no coração, né? O Senhor, quando ele veio com esse ensinamento, os escribas e fariseus quase tiveram um colapso, porque para eles o ensinamento assim estava tranquilo. Mas o Senhor disse que a cobiça, ela começa no coração. Nós vamos ver mais para frente, em alguns dos ensinamentos dele, que ele fala assim: do coração do homem é que sai adultério, ira, que mais? Inveja, cobiça. E o que é cobiçar? Cobiçar é desejar, é querer, é dar vazão a isso. A cobiça, ela é acionada por qual membro do nosso corpo? Pelos olhos. É natural você olhar uma coisa e você cobiçar. Esse é o veículo principal que vai levar coisa boa ou coisa ruim para o seu coração. Por isso que nós devemos guardar os nossos olhos de algumas coisas que parecem às vezes normais, né? Alguns filmes, algumas séries, algumas notícias até. Nós não temos mais liberdade para lermos uma notícia, ou até quando nós estamos dirigindo outdoors, nós estamos cercados de informações, de mídias, de imagens, e tudo isso tem um caminho certo: o coração. E lá no coração nós vemos alguém que falou: Senhor, o meu coração é protegido, os meus olhos estão protegidos. Vamos lá em Jó. Inclusive é um capítulo lindo, onde ele está questionando, ele está numa fase onde ele está sendo muito provado por Deus, e ele não entende por quê. Tudo nele está certo. Por que está acontecendo isso?
Até o título diz assim: Jó declara sua integridade. Olha o versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos. Jó, capítulo 31 e o versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Então ele falou para Deus assim: se ele estivesse sendo castigado, adultério não foi, porque ele fez concerto com os olhos dele. Olha que coisa linda. Eu fiz um concerto com os meus olhos. Eu jamais vou depositar os meus olhos numa mulher que não seja minha. E não é à toa que quem vai falar de Jó não é Satanás. É Deus que vai falar de Jó para Satanás. Ele fala: viste o meu servo Jó? Não foi Satanás que falou assim: ó, estou vendo o seu servo Jó. Não, Deus falou: vistes o meu servo Jó? É íntegro. Deus sabia da integridade. E aqui nós vemos o motivo. Senhor, eu fiz um concerto com os meus olhos. E o Senhor gostaria que nós fizéssemos o mesmo. Um concerto com os nossos olhos. Porque através dos nossos olhos nós vamos alimentar coisas no nosso coração. E o adultério, por vezes, ele vai trazer o quê? Consequências, feridas emocionais, desvalorização de quem está sendo a vítima nesse momento, vergonha, desrespeito, né? Fraco na fé, muitas vezes, quando a pessoa está na igreja, e isso acontece enquanto ela está na igreja e o cônjuge não é crente. Então isso vai enfraquecendo a pessoa que está na igreja. E o Senhor está vendo tudo. E nós temos dois exemplos maravilhosos para nós destacarmos. Nós vamos ver, por exemplo, José, quando ele é tentado para o adultério, ele, em primeiro lugar, ele pensa na sua integridade com Deus. Será que ele não achava a mulher bonita de Potifar? Obviamente. Mas ali o que pesou foi sua integridade com Deus. E ele, o que ele faz? Ele foge. Ele foge. Davi, com toda a sua proximidade com Deus, com tudo que Deus já tinha ensinado para ele, ele olha, cobiça, planeja e adultera. Então é uma sequência de coisas aí. Não é assim. Então há um planejamento. Há um planejamento. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando aqui que nós devemos encher a nossa mente, então, já que os nossos olhos levam as informações, nós devemos encher então a nossa mente de coisas espirituais, para que nós tenhamos pelo menos uma mente parecida com Cristo. Essa deveria ser a nossa oração. Senhor, nos dá uma mente de Cristo. Nos dá uma mente de Cristo. Em Provérbios 5, versículo 3, nós vamos ver o exemplo de adultério. Provérbios, capítulo 5. Capítulo 5. E o versículo 3. Eu vou ler inteiro aqui, desde o versículo 1. Filho meu, atente à minha sabedoria, inclina o teu ouvido para a minha razão, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha ou adúltera destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto.
agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés, os pés da mulher, descem à morte. Os seus passos se firmam no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa. Aqui, Provérbios, não é uma promessa, é um ensinamento sobre a cautela que se deve ter. Então, examinar o coração é a nossa missão. Sempre olhar e tentar substituir uma coisa ruim por uma coisa boa. É como diz Filipenses 4:8, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É fácil? Não, porque se eu falar para vocês agora, não pensem no elefante, o que vai acontecer com vocês agora? Todo mundo pensou, já viu o elefante. A nossa mente é assim. Quanto mais você falar não quero, não quero, não quero, mais o pensamento vem. Então nós temos que ter coisas boas para alimentar os nossos pensamentos, porque pensamentos impuros, eles existem, E ele, na verdade, aqui não é nem uma ordenança só para quem é casado, é para quem está fora do casamento também, todos. Isso vem para todos. E por quê? Porque Deus quer a pureza não só sexual, o Senhor quer a pureza moral, a pureza social, Por isso que quando a gente pensa o mal do irmão, o mal mesmo, o Senhor fala que nós já praticamos o homicídio. E aqui o Senhor está falando a mesma coisa. Quando um homem, ele olha para uma mulher, e aqui não é um homem, quando uma mulher também olha para um homem com intenções impuras, não precisa dizer, deita-te comigo. Se ele já imaginou o ato, se ela já imaginou o ato, como seria feito, que bom se fosse. O Senhor está falando que já, para ele já é. Para ele já é o ato consumado. Não, mas eu não tive contato físico. Mas você imaginou, pensou. Não estamos falando aqui de olhares de relance, é olhares fixados, os irmãos estão entendendo? Olhares fixos, onde você está gostando do que você está pensando. É diferente de tentação, é diferente de alguém que está fugindo da tentação. Senhor, eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso, o Senhor sabe. Não é isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando de pessoas que recebem a tentação e pensam, bom seria, Bom seria. Bom seria se eu saísse mais cedo, parasse ali, pegasse. Ele monta na mente dele, aí depois ele fala, não, eu sou casada. Não, eu não posso. Mas ele já montou todo o esquema na mente dele. Só que Deus, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe quando nós estamos sentindo repulsa do que nós estamos pensando e quando uma pessoa está gostando do que está pensando. E era isso que Jesus queria falar, e por isso que os escribas e fariseus tremeram na base. Porque será, então, que todos ali nunca tiveram cometido adultério mental? Porque eles estavam prontos para jogar pedra em quem realmente fosse pego fisicamente. E o Senhor pega eles por dentro mesmo. E quando nós olhamos e pensamos ali nesse olhar fixo, é um olhar demorado. É um olhar demorado, é um olhar cobiçoso, A pessoa deposita os olhos ali e esquece. Está ali, acompanhando. E quando nós temos então um coração que já está sendo alimentado por coisas impuras, aí é mais fácil ainda de cair na tentação.
Na parábola do semeador, a gente pensa no coração como um solo. E o nosso coração é isso mesmo, é um solo. Um solo que tem que ser fértil. Mas de vez em quando nascem lá umas ervas daninhas, que elas vão crescendo, 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 e é por isso que sempre nascem as coisas impuras. É mais fácil alguém que caiu numa lama cheia de carniça tomar um banho e ficar limpo em alguns minutos do que limpar o coração. A sujeira pior que existe é mais fácil de limpar do que limpar o coração. Porque o coração só Deus pode limpar. Só Deus, nós não conseguimos limpar. É nele que é o nosso maior tesouro. De tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. É o conselho da Bíblia. E o coração transformado, ele vai sempre estar em conflito, então, com a nossa carne. A nossa carne, ela vai querer uma coisa, o nosso espírito vai querer outra, e essa vai ser a nossa briga até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, nós estaremos nessa briga. Essa briga de carne e espírito, essa luta travada, esse conflito, é um conflito interno. Quando você está pregando, quando você está fazendo a obra, vai ser esse conflito. E aí o Senhor, ele continua no versículo 29, vamos voltar lá, que daí o Senhor fala assim para os escribas, insinuando ali para os escribas e fariseus assim, ó: se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira longe de ti. É melhor que você entre no céu sem um olho do que os dois no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, também lança fora. Corta e lança fora. O que o Senhor queria dizer com isso? Primeiro, o lado direito. Quem aqui é destro? Quem aqui é destro? Escreve com a mão direita. Quem escreve com a mão direita? Fica com a mão levantada. Olha quanta gente. Certo? Abaixa. Quem não é? Quem é esquerdo? Poucos. No tempo antigo já era assim. Por que o Senhor usou o lado direito? É mais gente. É o lado mais ativo, certo? É o lado que você pode fazer mais coisas, certo? Se eu tentar escrever com a mão esquerda aqui, não consigo. Não vou conseguir, não vai sair. Mas com a mão direita eu consigo. Chutar com o pé direito, chutar com o pé esquerdo. Então nós temos algumas limitações. E o Senhor pegou aqui e falou: olho direito e mão direita. Ou seja, membros ativos. Membros ativos. Então quer dizer que eu posso pecar com o olho esquerdo e mão esquerda? Não. O Senhor está falando o que você mais, o seu lado mais promissor. Qual que é o seu lado que mais produz? Então toma cuidado com ele. É isso que o Senhor está falando. E aí ele fala assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca e joga fora. O Senhor não está defendendo a mutilação. Vamos lá cortar, vamos lavar o olho, e não adianta. Você vai se mutilar e vai continuar pecando. Pecado é maldito. O Senhor usou o exagero aqui. Vai lá e corta o seu braço, vai lá e arranca o seu olho. Porque ele queria mostrar o tamanho da importância que ele dá para o casamento. Se for preciso, claro que não, mas ele quis dizer assim: se for preciso para salvar o seu casamento, arranca o seu olho, corta a sua mão. Óbvio que não literalmente, se ele está dizendo aqui, evita determinados ambientes. Ia ter só gente mutilada. Mutilada, verdade. E pecando ainda. Pecando sem perna. Sim. Porque está no coração, né? Está no coração. Então o Senhor está falando aqui. Ele dá importância para a fidelidade no casamento. E o arrancar fora é arrancar as situações que te levam para perto do pecado. Então,
se um ambiente não é propício para você, se uma amizade não é propícia para você, né? Quer fazer academia, consegue lidar com elogios? Consegue lidar com algumas cantadas? Consegue dizer não? Ou não consegue? Se não consegue, não vá. É permitido fazer academia? Claro que é. Claro que é. Filmes, vai te ensinar alguma coisa? Tem coisa ali que te traz algum crescimento ou não? Se é um filme que está muito voltado para as relações sexuais, isso vai te trazer crescimento? Não. Então, corta. Jesus disse isso. Joga fora. Amizades que estão te levando cada vez mais longe de Deus, corta. Assistir notícias, até as notícias, estão te deixando pessimistas, deprimido e sem vontade de viver, com vontade de se matar, corta. Então o Senhor Jesus, ele foi na raiz, ele falou, corta a raiz, corta. E ele está pedindo então uma crucificação do eu, uma renúncia da carne. Por quê? Porque a carne, ela vai possuir apetites, ela vai possuir impulsos naturais dela, ela vai pedir. Mas aí fica a nossa questão, se alimenta ou não. Porque o destino nós já sabemos qual é. O destino é a morte eterna. E só existe uma maneira de vencermos a carne, é andarmos com o Espírito Santo. Não tem outra forma. Não adianta nós fazermos promessas, nós nos esforçarmos, decorarmos o Sermão do Monte, ou até mutilarmos a nossa carne. Isso não vai nos fazer mais santos. Não vai. Não adianta nós não perdermos uma ceia sequer, nós darmos o dízimo, nós cantarmos nos grupos, participarmos de jograis, fazermos um monte de atividades na igreja. Isso não nos torna piedosos. Não adianta nós pegarmos, nos agarrarmos na maternidade e falar, agora então eu vou ter filho porque filho santifica a mulher. Não vai santificar. Então não vou ter, também não vai santificar. Nada do que eu faço pode me santificar. Somente o Espírito Santo pode me santificar. Somente Jesus. Só Ele tem domínio nas nossas vontades. A gente tem que entregar nossa vontade para Deus. Amém? Não tem como andar em santidade sem a ajuda de Cristo. Não tem. No versículo 30, nós lemos já. No versículo 31, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa o adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete o adultério. O que continha nessa carta? Essa carta existiu, então, para evitar os abusos. Então, existia essa carta de Moisés. O que existia nessa carta? O nome da mulher que ia ser repudiada. Então, o que ele fazia? Vou dar um exemplo. Vou usar um nome qualquer aqui, Betânia. Então, a Betânia queria, na verdade, o marido da Betânia não queria mais a Betânia. Então, fazia-se uma carta. Ele fazia uma carta e escrevia assim: Betânia de fulana de tal, tu estás livre para casar-te com qualquer homem. Enfim, era isso. E essa mulher voltava para casa com essa carta. Olha a humilhação. Ele não queria mais a mulher. E nessa carta, tu estás livre para casar-te com qualquer homem. Essa era a carta. Aí Jesus disse: não. Eu digo mais: qualquer que repudiar a mulher sem motivo. E aí a gente pode entrar nesse sem motivo. Tem uma lista. Sabe por quê? Porque o único motivo é a não ser por causa da prostituição, das relações sexuais ilícitas. Aí sim. Porque senão, como que seria?
Hoje nós temos vários motivos. Coloca lá no Google para você ver. Motivos de divórcio. Tem vários. Pessoas que namoraram, não se conversaram no namoro, casam, e aí o marido olha e fala assim: quer ter filho. Filho? Não, a gente não falou de filho. Não, eu vou querer filho. Não, o filho daqui não sai. Não, eu vou querer filho. Isso já é um problema. É um motivo. Não, então, eu casei, meu sonho é adotar. Mas por que você nunca falou nada? Você nunca perguntou? E isso também vira um motivo. Desde coisas grandes até coisas pequenas, do tipo: não suporto a sua música, não suporto o tom da sua voz, não suporto o seu gênio, não suporto a sua personalidade. Isso depois de poucos meses de casamento. Já pensou? Se o Senhor não faz uma lei assim, então o Senhor está falando: se por qualquer motivo que não sejam relações ilícitas, comete adultério. Também foi uma coisa que o Senhor quebrou barreiras ali. Então Jesus não aceita o divórcio. Jesus não está incentivando o divórcio. Jesus está tentando fazer, Ele quer que o casamento dê certo. Ele quer que o casamento seja saudável. Como o divórcio ele é comum, Deus insiste nessa ordem, tá? Deus insiste nessa ordem para preservar a união. Já que o divórcio ele transforma essa união em nada, em alguns minutos, certo? Então esse foi o ensinamento de adultério para aquele povo do Sermão do Monte. E aí nós vemos o quão estreito é o relacionar-se, né? Porque na terça passada o pastor Afonso falou sobre a questão de perjúria, né? De nós falarmos, jurarmos e tudo mais. E aí eu vou emendar para terminar no versículo 44, né? Quem lembra da pregação de terça? Bateu na face, olho por olho, dente por dente, né? Por que olho por olho, dente por dente? Porque da mesma medida que alguém fizesse, né, você ia devolver. Então, por exemplo, tinha um limite, né, de correção aí, de vingança. Se alguém vem e arranca o meu olho e eu quero devolver, eu não vou arrancar o olho dele, o braço dele e a perna dele. Não, é olho por olho. Certo? Dente por dente. Foi assim no Antigo Testamento. Aí, veja só, no versículo 44, para a gente terminar o capítulo 5. Vamos ler o versículo 43. Olha só: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Alguém aqui já leu no Antigo Testamento esse mandamento aqui, ó: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Tem esse mandamento no Antigo Testamento? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Olha o versículo: ouvistes o que foi dito. Os escribas e fariseus pegaram o ensinamento, torceram o ensinamento e disseram assim, ó: Deus disse: ama o teu próximo e aborrece teu inimigo. Você vai procurar no Antigo Testamento isso e você não vai encontrar esse mandamento de Deus. Muito pelo contrário, Deus é amor. Ah, mas Deus mandou destruir situações daquele momento, mas Deus é amor. Então olha como é importante que nós examinemos as Escrituras. Lembra que as Escrituras não eram disponíveis para o povo? Então eles faziam o que eles queriam nas Escrituras. Então eles falavam, ó: ama teu próximo, aborrece teu inimigo. Aí Jesus ouviu e falou: peraí, não, eu digo, ama os vossos inimigos.
Bendiga aquele que maldiz você. Estende a mão para aquele que maltrata você. Ora por ele. Então Jesus veio quebrar com tudo. Quando nós não estamos entendendo uma pessoa, quando nós não estamos nos dando bem com uma pessoa, quando nós estamos tendo ira de uma pessoa, o Senhor diz que a solução é orar por essa pessoa. Mas não é assim, o Senhor mata ele, toma providência. Não. Senhor, coloca paz no meu coração e no dele. Nós precisamos nos dar bem. Senhor, abençoa a vida dele. E conforme você vai falando isso, seu coração, ele vai liberando perdão. O primeiro dia vai sair assim: Senhor, abençoa ele. É mais ou menos isso. Atende às necessidades dele, conforme a tua vontade. Né? Às vezes o irmão está pedindo alguma coisa, você não quer, né? Não dá carro para ele não, conforme a sua vontade. Não dá família para ele não, conforme a tua vontade. Aí o Senhor vai dar, você tem que glorificar. Glória a Deus, o irmão foi abençoado. Dizem que chorar com os que choram é fácil, mas sorrir com os que sorriem é difícil. Sabia? Por quê? Porque às vezes a pessoa recebe a bênção antes de você e está lá, glória a Deus. E você? Você também está glória a Deus? Você está assim também? Porque é assim que a gente tem que estar. Sabia? Sim, mas tem irmãos que não. Tem irmão até que fala assim: não vou contar essa bênção na igreja não. Vou contar essa bênção na igreja não, porque é só contar que a luta aumenta. E aí um monte de gente já vai ficar em cima. Não vou contar não. Né? Porque nosso coração é assim. Nosso coração é maldoso. Lembra que a gente já nasce mal? A gente precisa do Espírito Santo. Então você só vai se alegrar com quem se alegra se você tiver Jesus, se você tiver o Espírito Santo. Senão você vai ficar assim: Senhor, olha quantos anos de crente ele tem. Aceitou Jesus ano passado? Eu tenho 20 anos de congregação. Sou dizimista. E aí a gente vê um Deus bondoso. Sabe por quê? Logo mais o Senhor vai falar assim: sede bondosos como nosso Deus, que apesar de ter um povo que fala mal dele, que não quer ele, acorda de manhã e tem o que lá? Sol. Para os bons e para os maus. Tem uma seca, tem lá a chuva. Para os justos e os injustos. E o Senhor gostaria que nós fizéssemos o mesmo. Mesmo Deus sabendo que as pessoas o odeiam. Muitas pessoas o odeiam. O papel dele de fazer amanhecer o dia, tá lá. Aqui o Senhor está falando, ele faz nascer o sol sobre bons e maus e justos e injustos, para mostrar o seu amor. Mas isso quer dizer que Deus ama o pecado? De forma alguma. É desejo de Deus que essas pessoas, ao verem as bênçãos, se arrependam. Isso acontece? Às vezes sim, às vezes não, mas é desejo de Deus. É desejo de Deus que o homem e a mulher falem: poxa, mas nós servimos um Deus tão bom. Olha, hoje deu sol. É reconhecer as obras de Deus, reconhecer o que Ele fez, não ter o sol ou o dia como algo normal. Que a gente se acostumou tanto com as bênçãos cotidianas que a gente esquece de agradecer. E aí ele termina falando: os publicanos, eles tratam bem quem trata bem eles. Por quê? Porque os publicanos cobravam impostos, eles eram odiados. Não só cobravam impostos, como cobravam mais do que deviam cobrar, e eles eram odiados. E ainda assim, pegava na mão de um, pegava na mão de outro, né? E aí o Senhor está falando assim: e você, não pode fazer o mesmo? Aliás, o que faz você demais? Se você cumprimenta quem cumprimenta você, se você faz bem ao que faz bem para você, o que é que você está fazendo demais? Essa é a pergunta para o Senhor, do Senhor para nós. O que é que estamos fazendo demais? Ajudando quem nos ajuda
ouvindo quem nos ouve, sendo amigo de quem é amigo de nós, todos. O que estamos fazendo demais a não ser uma troca? E aí o Senhor termina assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como ser perfeito? Só com o Espírito Santo. Somente com Ele. Amém? Que nós possamos pedir: Senhor, nos dê sua mente, nos dê um espírito voluntário, um coração voluntário, arranca as ervas daninhas daqui, né? Os meus olhos, santifica os meus olhos, e que eu caminhe para a perfeição. Amém, irmãos? Que saiamos daqui não tristes, mas alegres, porque tem um jeito de cumprir, tem um jeito de fazer, e é através do Senhor Jesus. Amém? Se não fosse por Ele, todos nós estaríamos perdidos aqui. Eu leria isso aqui e o fim era cada um morrer de um lado para o outro, porque não tem o que fazer. Mas Ele veio e tornou isso possível para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre esmolas. Mateus capítulo 6. Aí a gente sai do capítulo 5 e entra no capítulo 6. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Deus abençoe. Que maravilha, né?